Olá, pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula do curso Por Trás dos Problemas Olímpicos, do Prolímpico para o nível A. Pessoal, na aula anterior a gente viu bem na prática algumas das ideias que estão por trás dos problemas de geometria de Olimpíadas e competições internacionais para essa faixa etária do nível A, que é de quarto e quinto anos do Ensino Fundamental 1. A gente também viu vários tópicos da matemática que são abordados nesses problemas, né, dessas competições. A ideia para hoje é a gente fazer o mesmo, com problemas de lógica. Mas eu queria começar conversando com vocês sobre como a gente pode interpretar, né, como a gente pode enxergar a lógica nos problemas para os mais pequenos, né? Quando a gente pensa em lógica, né, a gente pensa naqueles problemas que mesmo estudantes que dominam técnicas e ferramentas da matemática se sentem num primeiro momento desafiados, né? Porque a natureza desses problemas não é evidente. Então, muitas vezes esses estudantes precisam mobilizar conhecimentos de números, conhecimentos de álgebra, também conhecimentos de geometria, para que ele consiga, né, bolar uma estratégia ali bastante eficiente que permita resolvê-lo, né, resolver esse problema. É claro que existem aqueles problemas que remetem a uma lógica clássica, então, analisando uma sentença, né, a gente considera que ela pode ser ou verdadeira ou falsa, e a partir daí a gente vê todas as decorrências, né, de cada uma dessas afirmações. Mas principalmente para essa faixa etária dos pequenos, problemas de lógica a gente pode entender como aqueles problemas que precisam de uma boa estratégia, né, para levar a uma solução. Então, para hoje, eu também trouxe ali um mapeamento de alguns dos principais tópicos que a gente pode perceber presentes nos problemas de lógica dessas competições internacionais para essa faixa etária. Então, a gente tem ali jogos e estratégias. É muito comum, né, que a gente tenha ali a presença de jogos, né? Então, dominó, tem problemas que trazem jogo da velha ou alguns jogos ali não tão conhecidos, né, mas cuja regra é sempre explicada e o estudante tem condições de entender. Organização, né, organização de informações, de objetos, né, quando remete ali a uma geometria e etc. Classificação também, né, classificação de dados, né, características, objetos também. Reconhecimento de padrões está presente em muitos dos problemas que a gente pode considerar de lógica dessas competições, tá? Então, padrões geométricos, né? Padrões de elementos ali, de objetos, posições, né? Então, reconhecimento de padrões de maneira geral tem muito a ver com a lógica. Tomada de decisões também, né, a partir ali de uma interpretação de uma série de informações que estão presentes nesses problemas. Então, a tomada de decisões também faz, né, também compõe ali problemas de lógica. Então, agora a gente vai observar como vários, né, como esses tópicos se estabelecem, né, e aparecem em diversos problemas de competições internacionais. Para hoje, eu trouxe alguns problemas do concurso Canguru de Matemática, problemas da OBMEP Mirim 2, então a OBMEP para o nível A, e do desafio Bebras Brasil, né, que é um desafio internacional de pensamento computacional, mas que ali nos seus problemas tem muito de raciocínio lógico, estratégia de resoluções de problemas e conversa diretamente com o que a gente está querendo trabalhar na nossa aula. Então vamos lá? Vamos lá para o nosso primeiro problema, pessoal. Sofia quer retirar 5 figuras diferentes das caixas ao lado. Ela pode tirar somente uma figura de cada caixa. Qual figura ela deve retirar da caixa 4? E aí à direita temos as 4 caixas, cada uma delas com diferentes figuras. E as 5 alternativas, né? Uma figura diferente
por alternativa. É muito interessante, pessoal, que apesar de estar clara a informação do que é para ser feito nesse problema, tem algumas inferências que são muito importantes, né? Então, o fato da gente ter 5 caixas, né, e a gente poder tirar uma figura de cada caixa, né, e querer 5 figuras diferentes, então parece bastante óbvio, mas a conclusão que o estudante precisa ter no primeiro momento é que de cada caixa é uma figura diferente, tá certo? Ele já tinha a informação de que é uma figura por caixa, né? Mas o fato de querer 5 diferentes e a gente ter 5 caixas, então não pode repetir a figura que vai ser retirada, né? Então uma figura que é retirada em uma caixa não pode ser retirada em outra. Né? E olhando para todas essas caixas, né, a gente pode pensar ali em como resolveria, né? Então, por exemplo, nessa primeira caixa a gente tem uma estrela e um círculo. Na caixa 2 a gente tem essa figura que tem 5 lados, então um pentágono. Essa daqui parece um losango, né? Um quadrado ali, um pouquinho girado. Um círculo também, um triângulo, uma estrela. Na caixa 3 a gente tem um círculo, na caixa 4 a gente tem uma estrela, um pentágono, um círculo e esse quadrado, né? Na caixa 5 a gente tem um pentágono e uma estrela. Então veja que ao longo dessas caixas, várias figuras se repetem, né? Então a estrela, por exemplo, ela está em quase todas as caixas, com exceção da caixa 3. O círculo está em quase todas as caixas, com exceção da caixa 5. Então o estudante já chega à conclusão de que a estrela ele vai tirar de uma só caixa. O círculo ele também vai tirar de uma só caixa e assim por diante. Mas por onde começar, né? Qual caixa pode ajudar ele a ter, né, ter um começo ali para o problema eficiente? Bom, aqui a gente tem duas caixas na caixa 1, 5 na 2, uma figura só na caixa 3. A gente percebeu ali das informações do problema que ele vai tirar uma figura por caixa. Né? Ele vai tirar uma figura por caixa por quê? Porque ele quer 5 figuras, né? E uma figura diferente. Bom, da caixa 3 ele só tem, né? Na caixa 3 ele só tem uma figura, então não tem, né, escolha. Da caixa 3, obrigatoriamente ele tira o círculo, né? Então, a gente pode até fazer um traço aqui indicando que a figura retirada está indicando qual é a figura retirada. Bom, então tirou o círculo da caixa 3. Depois a gente pode, né, olhar para outras caixas, né, da mesma forma como a gente olhou para a 3. O que chamou a atenção na 3 foi o fato de ter apenas uma figura. A gente pode pensar que, olhando para as caixas que têm menos figuras de início, a gente tem mais chances de descobrir qual é a figura a ser retirada. A gente tem a caixa 5, que tem um pentágono e uma estrela, mas tem a caixa 1, que tem um círculo e uma estrela. Mas da caixa 3 a gente já tirou um círculo, então a gente não pode tirar um círculo da caixa 1. Do contrário, não seriam obtidas 5 figuras diferentes. Portanto, daqui só pode ser retirada a estrela. Aí agora, né, restando outra caixa com duas figuras, que é a caixa 5, a gente percebe que tem um pentágono e uma estrela. A estrela, por sua vez, já foi retirada lá da caixa 1. Então, da caixa 5 a gente tira o pentágono. Temos as caixas 2 e 4. A caixa 4 tem uma figura a menos do que a caixa 5. Então, vamos para ela. Bom, estrela já foi retirada na caixa 1. Pentágono acabou de ser retirado da caixa 5. Círculo foi retirado da caixa 3. Da caixa 4, a gente pode tirar o quadrado, tá certo? Da caixa 5, o que acontece? Estrela foi retirada da caixa 1, então a estrela na caixa 1.
Círculo na caixa 3, quadrado acabamos de retirar da caixa 4, o pentágono retiramos da caixa 5, temos apenas o triângulo para ser retirado da caixa 2. Então veja, com isso a gente descobre quais são as figuras qual é a figura que a gente retira de cada uma das caixas. E a pergunta do problema é qual é a figura que ela deve retirar da caixa 4, né? E a gente descobriu que a figura a ser retirada da caixa 4 é o quadrado, né? Então, a alternativa aí. Então, veja, pessoal, é um problema que parece ser bastante simples e de fato ele requer do estudante, né, uma análise geral de tudo aquilo que ele tem, né? Então, a quantidade de figuras, né, que a Sofia vai retirar, o fato dela poder tirar uma figura por caixa e a necessidade de retirar 5 figuras diferentes, né? São essas informações aliadas à figura que traz 5 caixas que faz o estudante concluir que uma figura vai então ser retirada por caixa. Ela pode retirar uma por caixa, mas ela vai tirar porque ela precisa tirar. Do contrário, ela não obteria as 5 figuras diferentes que ela quer. E mais ainda, de cada uma das caixas, já que ela vai tirar uma figura diferente. É interessante que há outras maneiras, né? Tem uma maneira bastante bacana de olhar para esse problema, né? De encontrar a solução para esse problema, que é a seguinte, né? Na caixa 4, eu tenho, né, a caixa que o problema pergunta é a caixa 4. Na caixa 4 eu tenho um círculo, um quadrado, um pentágono e uma estrela. Tá certo? Eu tenho, né, nessa caixa eu tenho nessa caixa na realidade figuras que existem em todas as outras, né? Por exemplo, o círculo a gente viu que tem em todas as outras caixas, a estrela com exceção da caixa 3, o pentágono tem algumas outras, o quadrado também. Só que de todas essas, né, o quadrado é a que está em menor quantidade nas outras caixas. Na realidade, ele aparece só na caixa 4 e na caixa 2. Então, a gente tem aqui o quadrado na caixa 4 e na caixa 2. Então, a gente pode comparar essas duas caixas, né? Estrela tem nos dois, pentágono tem nos dois, círculo também tem nos dois. Agora, a caixa 2 tem um triângulo, que não aparece na caixa 4. E observem, pessoal, que esse triângulo que aparece na caixa 2 não aparece em nenhuma outra caixa. Ele só aparece na caixa 2. Então, necessariamente, a figura que vai ser retirada da caixa 2 é esse triângulo. Então, é a figura que vai ser retirada da caixa 2. Uma vez que Sofia quer 5 figuras diferentes e uma vai ser retirada por caixa. Tirando o triângulo da caixa 2, né, essa é a única maneira dela obter o feito. Agora, né, uma vez que o quadrado estava na caixa 2 e na caixa 4 e ele não foi retirado da caixa 2, ele necessariamente vai ser retirado da caixa 4. Né? Então, a figura que a gente retira da caixa 4 é o quadrado. É outra maneira da gente analisar essas informações, dadas essas condições do problema, e chegar também na resposta do problema. Tá certo, pessoal? Agora o problema 2, pessoal. Esse é um problema do concurso Canguru de Matemática, assim como o primeiro também era. Wanda escolheu algumas das figuras ao lado e disse... Bom, então ali nas figuras ao lado a gente tem um quadrado branco pequenininho, um quadrado preto, um quadrado escuro grande, um triângulo escuro pequenininho, um triângulo branco grande,
um círculo grande branco e um círculo pequenininho escuro. Entre as figuras que escolhi, há duas escuras, duas grandes e duas redondas. Pelo menos quantas figuras Wanda poderia ter escolhido? Aí tem as figuras que foram descritas e as 5 alternativas. É interessante, pessoal, que esse problema traz uma expressão que aparece bastante, né, em problemas de competições ali, de matemática, de maneira geral, que é a expressão pelo menos, né? É uma expressão que a gente usa muito, né? A gente fala pelo menos ali para bastante coisa no nosso dia a dia e é bastante conhecida do estudante, né? Nas conversas e etc. O pelo menos tem um significado bastante claro, que é o significado de mínimo, né? Termos como máximo e mínimo e etc., apesar de serem intuitivos, não são muito comuns, né, de aparecer nessa faixa etária. Né? São termos ali que têm significados na matemática em certos momentos bastante específicos, então pelo menos entra ali com um papel bastante bacana de ser mais coloquial, sabe? De ser mais próximo do estudante e trazer a mesma ideia, né, de uma quantidade mínima, o menor valor possível, a menor quantidade necessária, né, a menor quantidade possível. Então é bastante interessante, por isso eu quis chamar atenção para essa expressão. E nesse problema, o pelo menos, né, se refere às figuras. Então, a menor quantidade dessas figuras, né, a menor quantidade de figuras que Wanda poderia ter escolhido para cumprir alguma coisa. Né? E no caso, cumprir a sua afirmação, que é entre as figuras que escolhi, né, entre essas 6 figuras, há 2 escuras, 2 grandes e 2 redondas. Ou seja, né, dentre essas 6 figuras, né, de pelo menos quantas, qual o menor número delas que eu preciso para ter 2 escuras, 2 grandes e 2 redondas, né? Será que é um número menor que 6? Eu consigo uma quantidade menor do que 6 satisfazendo, né, a todas essas condições? É isso que o problema quer. E é interessante, né, esse problema porque ele tem várias figuras geométricas conhecidas desses estudantes. E a ideia não é nem o reconhecimento ali do nome dessas figuras, né, são quadrados, triângulos e círculos. Não, porque em momento algum esses nomes são mencionados ou pede, né, que o estudante indique quais são, mas que apenas reconheça nessas figuras algumas características. Né, e características simples como escuras, então a gente tem algumas figuras que são escuras, outras que são claras, pede a identificação das escuras. As grandes, né? Então tem as grandes e as pequenas. O tamanho dessas figuras também é facilmente identificável e está bastante claro, né? Está bem contrastante as figuras grandes e as pequenas, o tamanho está bem diferente delas. E redondas, né? Então tem figuras que são redondas, os círculos, e as outras que têm pontas, né? Como os quadrados e os triângulos, então não são redondas. Então tem esse reconhecimento ali, essa relação com a geometria, mas não de forma muito formal, ou seja, que pede para o estudante dar nome às coisas, dar nome às figuras. Não. Mas esse problema tem uma problematização que chama a nossa atenção, principalmente quando a gente está montando questões para essas competições, né, para essas Olimpíadas de Matemática, que é esse pelo menos, uma menor quantidade delas. Mas se eu tivesse todas, eu estaria satisfazendo? Por exemplo, se a Wanda tivesse escolhido todas essas 6 figuras, ela teria 2 escuras, 2 grandes e 2 redondas? Bom, ela teria 3 escuras. Mas ela teria 2 escuras? Bom, ela teria até mais. Ela teria 2 grandes? Bom, ela teria 3, então ela teria até mais do que 2. Teria 2 redondas? Teria. Né? Então, assim, a gente pode dizer que ela tem 2 escuras?
Há discussões, né? Para isso, muitas vezes a gente usa a palavra exatamente. É aquela mesma história. Se você tem R$ 5, você tem R$ 2? Bom, eu tenho, né, dois, eu consigo pagar uma conta ali, comprar um sorvete por R$ 2 e ainda me sobram três, né? Ainda sobrariam R$ 3. Então, quem tem R$ 5 tem R$ 2? Tem muitas dessas discussões e em algumas situações a gente usa a palavra exatamente. Nesse problema não foi usado de forma proposital, que é justamente para que o estudante reconheça que, apesar dele tendo três, também teria duas, né? Teria até mais do que duas, ele pode diminuir a quantidade dessas figuras, ou seja, fazer com que Wanda, escolhendo menos dessas figuras, já tenha todas elas que satisfaçam a essas condições, não precisando ser necessariamente seis. Então, né, olhando para essas características, né, duas escuras. Bom, duas escuras a gente tem três, teria que escolher duas. Duas grandes. Duas grandes a gente tem três e precisaria escolher duas. Duas redondas. Duas redondas a gente só tem duas, né, que são esses dois círculos. Então, para que Wanda, né, conseguisse satisfazer as suas condições, ela necessariamente teria que escolher os dois círculos. Né? Então, começando ali, né, dessa última informação, a gente já consegue descobrir algumas das figuras que obrigatoriamente precisam ser escolhidas por Wanda. Isso é muito bom porque há figuras redondas que são grandes, né? Tem um círculo grande, na verdade, um círculo pequeno, e uma que é clara, outra escura. Então isso já interfere nas outras características, né? A escolha dessas figuras já interfere nas outras características. Por quê? Porque se duas já foram escolhidas, né? Duas redondas, uma delas é grande, eu preciso escolher somente outra grande. Então não preciso escolher outras duas figuras grandes, bastaria mais uma, que essa segunda condição de duas grandes já estaria satisfeita. E tem uma escura, né? Então, bastaria que eu escolhesse outra figura escura, que a primeira das condições já estaria sendo satisfeita também. Mas veja, falta aqui uma grande e uma escura. Será como eu escolher uma figura grande e escura? Porque aí se eu escolho uma figura que satisfaz essas duas condições simultaneamente, acabou. Né? E aí o meu problema está resolvido com uma menor quantidade delas. Porque veja, ao invés de escolher outras duas para atender as condições e satisfazer as condições de Wanda, eu poderia escolher mais uma que faz o serviço por duas. E tem, né? Como a gente já tem as duas redondas, que é uma grande, que é uma escura, e serviria muito bem uma grande escura, a gente pode olhar dentre essas que restaram e ver se tem uma grande escura. E de fato tem, né? Que é o quadrado. Ou seja, apesar das 6 figuras juntas satisfazerem, né? Mesmo que não exatamente elas atenderem a todas essas condições, a gente não precisa de todas elas para que essas mesmas condições sejam satisfeitas. Por isso que o pelo menos aparece de forma bastante interessante e o exatamente não precisa aparecer. E ele não aparece de forma bastante proposital, justamente para que, se o estudante não tivesse percebido que isso poderia acontecer, com a ausência dessa palavra, ele tem condições, tá certo? Então a gente descobre aqui que são 3 dessas figuras, né, e tem aí um problema que, apesar de, né, parecer bastante simples, envolve muitas discussões que são interessantes para estudantes de nível A, né? Então, desde essa faixa etária, eles já têm condições de, né, trabalhar com vocabulário, né, que está presente na matemática e com uma série de condições
né, numa forma muito lúdica, né, e com recursos até da geometria. Tá certo, pessoal? Então vamos para o próximo problema. Nosso terceiro problema, pessoal, é mais uma vez do concurso Canguru de Matemática. Então, vamos lá? 5 crianças comeram algumas ameixas. Laura comeu 2 ameixas a mais do que Sofia. Bela comeu 3 ameixas a menos do que Laura. Clara comeu 1 ameixa a mais do que Bela e 3 ameixas a menos do que Alice. Quais foram as 2 meninas que comeram a mesma quantidade de ameixas? A. Clara e Laura. B. Clara e Sofia. C. Laura e Alice. D. Sofia e Alice. E. Alice e Bela. Bom, pessoal, quando um estudante lê um problema desses, né, e não estou dizendo necessariamente o estudante do nível A, mas quando a gente mesmo, né, enquanto professores, lê um problema desse, a gente vê que tem uma série de informações, né? Tem vários nomes, tem ameixas, tem várias quantidades delas e tem várias quantidades, né, que são comparadas, né, entre as amigas, né, entre as 5 crianças. Tem várias relações entre as quantidades de ameixas que elas comeram, né? Então, por exemplo, Laura 2 a mais do que Sofia, né? Bela 3 a menos do que Laura, então tem Laura com Sofia, Bela com Laura e etc. E é muito comum que a gente, olhando isso daí rapidamente, se sinta, e lendo isso daí rapidamente, se sinta um pouquinho perdido, né, com tantas informações. E com certeza o estudante do nível A está totalmente suscetível ao mesmo, né? Isso daí pode acontecer com esses estudantes bastante naturalmente. E a gente olha para um problema desse e se dá conta, uma vez que tem muita coisa, que a gente precisa se organizar. Né? Então vem ali a organização que é tão importante nesses problemas de lógica. Né? E que talvez a gente precise usar conhecimentos ali, né, de outros eixos da matemática. Né? Números não está aparecendo, né? Mas como que a gente vai organizar, comparar essas informações, né, essas relações entre as quantidades de ameixas de cada uma delas? Será que é com uma álgebra? Né? Se a gente pensar na álgebra, né, talvez seja cedo para os estudantes. Por quê? É muito, né, a gente tem muita vontade de escrever o seguinte, por exemplo, né? Laura comeu, então a gente tem essa frase. Laura comeu 2 ameixas a mais do que Sofia, né? Então, a quantidade de ameixas que Sofia comeu precisaria, né, ser acrescida de 2 para se igualar a de Laura. Ou a quantidade das de Laura menos 2 seria igual a de Sofia, né? Então a gente poderia escrever algo nesse sentido, né? Laura igual a Sofia mais 2. Por sua vez, a Bela comeu 3 ameixas a menos do que Laura, né? Então, a Bela, a quantidade de ameixas dela precisaria ser acrescida ainda de 3 para se igualar à quantidade de Laura. Então, a Bela mais 3 seria igual a Laura. E aí, quando a gente, né, ao escrever algo nesse sentido, a gente já bateria o olho e pensaria, opa, Laura é igual Sofia mais 2, Laura é igual Bela mais 3, então não vejo a hora de escrever que Sofia mais 2 igual Bela mais 3 e eu descubro mais outra relação, né, agora entre Sofia e Bela. Mas, gente, a gente viu, né, a gente tem visto ao longo do curso que estudantes desse nível não estão tão familiarizados, na realidade muitos deles não estão em nada familiarizados com essa linguagem, né, algébrica que pressupõe o uso de variáveis, né? Porque aí Laura e Sofia, né, apesar de serem nomes, estão sendo trabalhadas como variáveis.
dentro de uma equação ainda, né? Porque a gente tem ali o sinal de igual, né? E dos dois lados a gente tem variáveis, tal como na igualdade ao lado. Então, isso não seria uma maneira interessante para esses estudantes, né? De fato, não seria. Mas então, como, né, trabalhar com uma questão dessas, cheia de informações, sendo que os estudantes não dominam, né, essa linguagem? A geometria pode, né, aparecer como uma solução bastante promissora, né? Uma solução bastante interessante aliada com números, né? Se a gente pensa, por exemplo, em desenhar, né, isso numa reta, né? Então, se a gente tivesse uma reta da seguinte maneira: se a gente tivesse essa reta, por exemplo, e a gente fosse representar, né, a quantidade de ameixas, né, comparando aí as quantidades de ameixas que cada amiga comeu, como espaços nessa reta, uma reta numerada, né? A gente poderia, colocando essas informações uma a uma. Então, por exemplo, Laura comeu 2 ameixas a mais do que Sofia. Então, a gente já tem Sofia e Laura. Vamos escolher aqui, né, um sentido, o da direita, como um sentido ali crescente, né? Vou colocar uma setinha aqui, para indicar que este aqui é o sentido crescente, realmente da esquerda para a direita crescendo, né? A mesma maneira como a gente lê. Então vamos colocar aqui a Laura, né? Escolher uma posição qualquer e escrever Laura. Laura. A Laura comeu 2 ameixas a mais do que Sofia. Bom, então a Sofia comeu menos do que Laura. Quanto maior, mais para a direita, né? Estabelecemos aqui. Vou colocar a Sofia. 1, 2. Nessa representação, o que acontece? Cada marcação nesta reta, né? Não vou nem entrar em discussões como semi-reta aqui, etc. Não, mas cada uma dessas marcações indicaria uma ameixa a mais ou uma ameixa a menos, né? Então, entre duas ali, né, entre duas marcações vizinhas, a gente tem uma quantidade a mais ou a menos de ameixas de cada uma das amigas. Então, se a Laura comeu 2 a mais do que Sofia, ou seja, a Sofia comeu 2 a menos do que Laura, a Sofia se encontraria nesta posição aqui da reta. Por sua vez, a Bela comeu 3 ameixas a menos do que Laura, né? Então, se a Sofia já comeu 2 a menos, a Bela estaria ainda mais para a esquerda. Teremos aqui a Bela. Clara comeu 1 ameixa a mais do que Bela, então a Clara 1 a mais do que Bela, um pouquinho, uma posição à direita. Vou escrever aqui embaixo. A gente já percebeu o que está acontecendo, a gente já chegou onde a gente queria. Mas terminando de trabalhar com essas informações, né? Clara comeu 1 ameixa a mais do que Bela, já colocamos aqui, 3 ameixas a menos do que Alice, né? Então, onde está Alice, que não apareceu agora? Mas se a Clara comeu 3 a menos do que ela, a Alice, por sua vez, comeu 3 a mais do que Clara. Então, uma aqui, 2, 3. Então, aqui estaria a Alice, né? E aí a gente consegue descobrir que as duas meninas que comerão a mesma quantidade de ameixas, tal como o problema pergunta, são Sofia e Clara, certo? Ou Clara e Sofia, aqui na alternativa B. Mas veja que interessante, pessoal, né? Um problema, né, que se a gente tentasse abordar de uma maneira essencialmente algébrica, a gente teria um empecilho, né? Os estudantes possivelmente não entenderiam quais seriam todas aquelas manipulações que a gente teria que fazer, né, com esses vários nomes, passando números e nomes para lá e para cá, cortando, cancelando, coisas que ainda não têm um significado bastante concreto para eles, né? Esse grau de abstração, né? Primeiro
alguma visualização mais concreta para aí sim, né, futuramente irem desenvolvendo um grau de abstração maior, ainda não está estabelecido. Fora isso, a gente acabou nem tentando, né, e propositalmente fazer essas manipulações, nem faria sentido fazer essas manipulações agora, mas quantas, né, talvez seriam necessárias, e com uma representação dessa, bastante modesta, mas bastante eficiente, né, unindo muito daquilo que o estudante conhece, né, o visual ali da geometria com essa reta, e fazer dessa reta uma reta numerada ali, né, com essas posições, então algo bastante palatável, né, e que resolve de forma bastante eficiente esse problema. É interessante, né, usar essas informações que estão à disposição desses estudantes, que aí a gente se dá conta, né, que muitas soluções da matemática podem ocorrer de maneira bastante simples, né, um problema que se tornaria possivelmente um sistema com várias equações e várias incógnitas, né, passa a ser resolvido de forma bastante simples, rápida inclusive, né, usando coisas elementares, né, tópicos elementares da matemática. Tá certo, pessoal? O quarto problema, pessoal, é um problema do desafio Bebras Brasil, tá certo? Mônica e Vivi compraram os seguintes colares de miçangas durante as férias, né? E a gente tem à esquerda o colar de Mônica e à direita o colar de Vivi. Elas tiraram miçangas de seus colares para fazer um colar com 6 miçangas para Ana. Agora, os novos colares de Mônica e Vivi são: à esquerda o novo colar de Mônica, à direita o novo colar de Vivi. Aí vem a pergunta: qual dos seguintes colares é o de Ana? Aí temos 4 alternativas, A, B, C, D. É importante chamar atenção, pessoal, para o fato de que os problemas do desafio Bebras têm 4 alternativas cada, né? Os problemas do desafio Bebras Brasil. Diferente, inclusive, de outras competições com as quais a gente já viu alguns problemas. Então, o concurso Canguru de Matemática Brasil tem 5 alternativas cada problema, da OBMEP também e de muitas outras provas que a gente conhece, né? O fato de ter 4 alternativas é uma característica dos problemas do desafio Bebras Brasil, tá bom? E se a gente olha para essas alternativas, né? Porque o problema diz para a gente que o colar que foi feito para Ana tem 6 miçangas, né? Então, se num primeiro momento a gente tenta dar uma olhada nas alternativas, né, e procurar alguma pista, por exemplo, a gente acaba não encontrando, porque em todas elas, os colares que aparecem têm 6 miçangas cada, né? Então, isso daí não apresenta nenhum atalho para a gente, né? A gente olhar para as alternativas e se porventura a gente tivesse colares com quantidades diferentes de 6, né, de miçangas, a gente já poderia eliminar algumas delas. Não é o caso. Então, o estudante, olhando para esse problema ali com várias informações, vê que aquilo que ele tem, num primeiro momento disponível, é uma relação, uma comparação entre os colares de Mônica e Vivi antes e depois de doarem, né, miçangas para Ana. Ele pode se questionar num primeiro momento: poxa, será que ambas doaram, né, miçangas? Né? Será que só uma delas doou? Será que as duas doaram? Essa daí pode ser uma primeira pergunta que vai norteá-lo para a solução, tá certo? E pensando nisso, né, ele olha para o colar de Mônica, né? Tá parecendo um pouquinho maior, né, no início, depois ele fica um pouquinho menor, né? O de Vivi é a mesma coisa, né? Parece ter mais miçangas no início, tem algumas que a gente não está vendo ali depois que ela doa, né, algumas das suas miçangas para Ana. Então isso daí pode ser um primeiro questionamento, né, que vai levando ali o estudante a se perguntar bastante coisa, como por exemplo, né, se doaram, né, que miçangas elas doaram, porque a quantidade aqui não vai ser a única característica importante, né, uma vez que todas as alternativas têm 6 miçangas por colar, a gente precisa saber quais são essas miçangas, né? Porque é isso que vai diferenciar as alternativas. Então é esse tipo de raciocínio que pode, né, ir ajudando o estudante, né, a traçar ali um caminho para a solução. Esse tipo de raciocínio lógico, né?
Então vê que é um apelo ali para o caráter numérico desses colares, né? Num primeiro momento, se ele não sabe qual caminho seguir, o que é muito comum para problemas de lógica, como eu comentei no início dessa aula, se apoiar ali em números, né, em geometria, talvez, através das características visuais desses colares, pode dar para ele um caminho bastante interessante. Então, pessoal, né, a gente tem aqui os colares de Mônica e Vivi, representados antes e depois de darem algumas das suas miçangas para Ana, tá certo? Então, a gente olhando para o colar de Mônica no início, a gente vê que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miçangas, né? Ele começa com 9 miçangas e depois, né, depois de possivelmente dar algumas delas para Ana, a gente vê que esse colar tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Se tinha 9 e passou a ter 6, então a gente descobre, né, que foram doadas 3 miçangas. Né? De 9 para 6 diminuiu 3. A gente poderia fazer a mesma análise para o colar de Vivi, né? Contar quantas a gente tinha antes e quantas ela tem agora, depois de dar algumas miçangas para Ana, possivelmente. Mas lembra que o colar de Ana tem 3 miçangas, né? Se 3 já foram doadas por Mônica, né? Vivi, né, só pode ter doado e doou outras 3 miçangas. Então, essa é uma primeira informação que a gente consegue depreender a partir das imagens do problema, né? A gente consegue depreender a partir das imagens. Mas isso nos leva ao fato de que Ana tem um colar com 6 miçangas, que o enunciado já nos deu. O que vai diferenciar, de fato, é a observação de quais são essas miçangas que foram doadas, né? Esse que é o grande ponto, esse que é o grande segredo e que está escondido ali, né? A gente compara, então, o que Mônica tinha antes, mas com o que ela tem depois, não só com um caráter quantitativo, né? A gente já descobriu quantas foram doadas, mas agora quais foram elas, né? Então, vamos comparar, né? Por exemplo, Mônica agora tem 4 miçangas verdes e 2 miçangas amarelas, né? Então, 4 miçangas verdes foram preservadas. Antes, ela tinha já 4 miçangas verdes, né, com um círculo dentro. Se ela tinha 4, continua tendo 4, então ela não doou nenhuma miçanga verde, né? Nenhuma. Ela só pode, então, ter doado miçangas amarelas. Quantas delas, né? Ela tem 2, né? Depois de doar algumas para Ana. Antes ela tinha 1, 2, 3, 4, 5, né? Então ela tem que ter dado 3, até porque a gente sabe que ela deu 3 miçangas. Então tem que ser 3 amarelas. Vamos circular quais foram essas miçangas doadas por Mônica, né? Essa e essa, por exemplo. Podem ser essas, né? Aqui a ordem não é a ordem, né? Qual miçanga exatamente foi doada nas posições do colar, isso daí não faz muita diferença, né? Ela poderia, por exemplo, ter tirado todas essas miçangas, doado algumas e montado um colar novamente. Não é essa a questão. E Vivi, né, que também doou 3 miçangas. Vamos olhar para o colar dela depois. Né? A gente vê que ela tem várias miçangas azuis, né, mesmo depois de doar algumas para Ana. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 delas. E ela também tinha 5 miçangas azuis no início, né, antes de doar essas miçangas. Então a gente descobre que ela não doou nenhuma miçanga, né, azul. Então ela só pode ter doado miçangas vermelhas. Como ela doou 3, tem que ser 3 miçangas vermelhas. Resta apenas uma delas, a gente consegue ver aqui no colar de cima de Vivi. E confirma-se, né, quando a gente vê o colar dela depois de doar algumas para Ana e só tem uma miçanga vermelha de fato. Isso é muito legal porque a gente já consegue, então, descobrir, né, quais são as miçangas que compõem o colar de Ana. Né? Quais são essas miçangas? Bom, são as miçangas. É um colar formado
por 3 miçangas. 3 miçangas amarelas e 3 miçangas vermelhas. Então, com esse tipo de análise, a gente consegue descobrir qual é o colar de miçangas de Ana. É aquele que tem 3 miçangas amarelas e 3 miçangas vermelhas, que vocês podem conferir que está presente em uma só das 4 alternativas apresentadas. Tá certo? É interessante que o estudante olhe para esse problema e comece a fazer inferências, né? Ele vai descobrindo coisas que ele vai inferindo a partir das suas estratégias, a partir do raciocínio lógico e comparando quantidades e tipos de miçangas que tem antes e depois. Também é interessante que o estudante observe, né, que ele tem o colar de Mônica depois, ele tem o colar de Vivi depois, né? Se ele considera também o colar de Ana, né, se ele decide olhar para as alternativas, né, a alternativa correta, né, para o colar de Ana é aquela alternativa que tem as miçangas, né, que todas juntas retornem ao conjunto inicial de miçangas. Né? Porque o que a gente tem aqui? Né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 miçangas amarelas. A gente tem 5 miçangas amarelas. A gente tem 4 miçangas verdes. A gente tem 5 miçangas azuis. E a gente tem 4 miçangas vermelhas. Esse é o nosso conjunto inicial de miçangas, né, que no início era dado somente por miçangas de Mônica e Vivi. Depois a gente tem um conjunto de miçangas formado por 4 verdes. A gente tem aqui 4 verdes. A gente tem um conjunto de miçangas formado por 2 amarelas, 5 azuis e uma vermelha. Se a gente compara esses dois conjuntos, né, antes e depois, agora os conjuntos como todo, não os colares de cada uma das amigas individualmente, a gente percebe que a quantidade de miçangas verdes se preserva. A gente percebe que a quantidade de miçangas azuis também se preserva. E a gente tem uma alteração na quantidade de miçangas amarelas, antes eram 5, agora são 2. E a gente tem uma alteração na quantidade de miçangas vermelhas, antes eram 4, agora é apenas 1. E a gente pode, né, fazer como se fosse uma subtração ali entre esses dois conjuntos, que o resultado acaba sendo o conjunto de miçangas de Ana, né, dado por 3 vermelhas e 3 amarelas. Ou mesmo a gente olha para essas alternativas, né, e pensa, bom, qual delas que juntadas ao meu conjunto de miçangas agora, né, depois, nesse segundo momento, após a doação para Ana, né, que quando se junta as miçangas, né, de um colar das alternativas, retorna ao conjunto inicial. É mais uma maneira de se chegar à resposta correta para o problema. Então, em meio a esse monte, né, de informações, problemas de lógica, né, como esse apresentados, exigem do estudante esse tipo de análise, né? E aqui envolve conjuntos iniciais e finais de miçangas, isso é muito interessante, mas de um jeito bastante acessível. E o estudante ali pode, né, bolar a estratégia que melhor combina, né, ou que acha mais acessível, né, que prefere. Tá bom? Vamos agora para o problema 5. Nora brinca com 3 xícaras na mesa da cozinha. Ela pega a xícara da esquerda, vira e coloca à direita das outras xícaras. A figura mostra o primeiro movimento. Então aqui a gente tem à direita, né, a representação dessa situação, do que Nora faz. Temos 3 xícaras. Ela pega a primeira dessas xícaras, né, que está mais à esquerda, vira essa xícara, né, vira de ponta cabeça e coloca à direita das demais. Então a situação, né, de como ficariam essas xícaras depois de um movimento seria descrita por essas 3 aqui. Tá certo?
Como as xícaras irão aparecer depois de 10 movimentos? Né? Então, mantendo ali, né, esse passo a passo do que Nora faz com as xícaras, né, mantendo as posições e etc. Como que vão aparecer essas xícaras, né, depois que ela fizer isso daí por 10 vezes seguidas, né? É o que o problema está perguntando. E é interessante, né, porque é um problema que envolve muito raciocínio lógico, a saber, porque tem muitas condições ali, né, sendo trabalhadas. Primeiro, a posição da xícara que deve ser pega por vez é extremamente importante. A maneira como que eu vou mexer essa xícara, né, então eu viro essa xícara de ponta cabeça. Depois, além de virar essa xícara, eu tenho que colocar ela numa posição específica, à direita de todas as outras. Isso indica que a cada etapa, né, a cada movimento que Nora faz, a configuração, né, das xícaras muda completamente. Então é bastante interessante, né? E o problema ainda quer saber depois de 10 movimentos, né, como que vai ficar, né? Muitas vezes, né, para o estudante, se ele não desenha esse tipo de situação, complica um pouquinho a história, né? Porque 10 movimentos, de certa forma, dá para representar o que acontece. Ou se o estudante preferir listar, né, o que vai acontecer em cada uma das etapas, após cada um desses movimentos, até chegar ao 10º, também funciona. Mas pode ser um exercício ali bastante demorado e que deixa de lado a observação de algo muito importante que está acontecendo com essas xícaras, né? Que é um padrão bem legal que a gente vai poder observar ao longo dessas movimentações, tá certo? Então vamos olhar aqui, né, as xícaras na posição inicial. A gente tem as xícaras ali depois ali nessa posição. O que vai acontecer, né? No primeiro momento eu pego essa xícara aqui, jogo ela para a direita, de ponta cabeça, e ela assume essa outra posição. Temos então essas outras 6 xícaras, essas outras 3 xícaras na segunda situação. A situação acaba sendo essa configuração das xícaras após um movimento. Depois, o que a gente faz? Pega essa outra xícara, vira de ponta cabeça e joga à direita das demais. Depois desse segundo movimento, a configuração das xícaras passa a ser essa. Por fim, eu pego esta xícara que está à esquerda das demais, viro de ponta cabeça, jogo para a direita, né? Então, depois do terceiro movimento, a configuração das 3 xícaras passa a ser essa. Veja que interessante, né? Eu tenho aqui um movimento, então eu tenho aqui o primeiro movimento. Tenho daqui para cá, né, o segundo movimento. Vou escrever aqui apenas como segundo. E aqui eu tenho o terceiro movimento, né? O estudante pode perceber que depois de 3 movimentos, depois do terceiro movimento, as xícaras ficam todas de ponta cabeça, porque ele tem 3 delas, né? São 3 xícaras, então depois que eu movo todas elas, elas mudam todas a posição que elas estavam. Então, se eu tinha no primeiro momento as 3 de pé, depois de 3 movimentos seguidos, as 3 de ponta cabeça. Se continuasse, né, a mexer com essas xícaras, então, por exemplo, se pegasse essa xícara aqui e jogasse à direita das demais, o que a gente ia ter? Né? 2 xícaras na esquerda de ponta cabeça, essa daqui de pé. Mais um movimento, uma de ponta cabeça, 2 de pé. Outro movimento, aí as 3 de pé. Então, veja, a gente tem ali, né, que a cada 3 movimentos, as 3 xícaras mudam de posição. Então, depois de 3 movimentos, ficam todas de ponta cabeça, depois de mais 3 movimentos, ou seja, todas de pé, e a gente vai percebendo, né, que as xícaras ficam, né, a gente consegue formar uma sequência, né, que representam as posições, né, a quantidade de movimentos que faz com que as xícaras fiquem todas de ponta cabeça e todas de pé. Então, por exemplo, né, a gente pode dizer aqui, ponta cabeça.
depois de 3 movimentos, e aqui de pé. A gente viu que depois de 6 movimentos, né? 3 mais 3. Depois de 6 movimentos, se a gente vira mais 3 vezes, né? Ou seja, 9 movimentos, elas voltam a ficar todas de ponta cabeça. Depois de mais 3 movimentos, elas voltam a ficar todas de pé, né? E assim por diante, né? E a gente percebe que de ponta cabeça a gente forma uma sequência que a cada 6 movimentos, né? Que depois do terceiro movimento, a cada 6 outros, ou seja, 3 para voltar a ficar de pé e mais 3 para voltar a ficar de ponta cabeça, a gente tem elas nessa posição. Então, depois de 3, aí adiciona 6, 9, adiciona 6, 15 movimentos, 21 movimentos, essas xícaras vão estar todas de ponta cabeça. E de pé, né? Começa ali no sexto movimento, depois mais 6 para voltarem a ficar de pé, então 12. Aí depois mais 6, então 18, 24. E aí a gente consegue descrever sequências que descrevem as posições de todas essas xícaras, né? Quando todas elas têm a mesma posição. Então é interessante porque não precisamos de listagens, né? Ou representações, né? Desenhos a todo momento. A gente consegue descrever ali que se nessas posições todas elas estão ou todas de pé ou todas estão de ponta cabeça, né? Dada uma quantidade de movimentos quaisquer, fica bastante fácil a gente descobrir como está a configuração dessas xícaras. A gente quer saber como elas estão depois de 10 movimentos, né? A gente sabe que depois de 9 movimentos, né, nessa primeira sequência, elas estão todas de ponta cabeça, né? Então, se elas estão todas de ponta cabeça, elas estão como mostra essa quarta figura. Elas estão assim. Depois de 10 movimentos, obviamente, elas estarão, né? Eu apenas trocarei esta xícara, que não estará mais assim, mas estará de pé. Tá certo? Representado por uma das 5 alternativas do problema. E veja que legal, gente, né? A gente tem aqui sequências, né? Que a cada 3 movimentos a gente alterna ali a posição, né? A gente alterna a posição das xícaras. É interessante que toda a quantidade de movimentos ímpar faz com que, não toda, né? Toda começando do 3 e crescendo de 6 em 6, faz com que essas xícaras estejam de ponta cabeça. Toda a quantidade, começando no 6 e de 6 em 6, crescendo de 6 em 6, par, faz com que essas xícaras estejam todas de pé. Então, esses números também, essa sequência de números, veja, buscando lá nos números, a gente consegue descrever a posição dessas xícaras, todas elas com a mesma posição. E é interessante que se a gente consegue, né, que se a gente descobre que a cada 3 movimentos elas vão todas mudando de posição, dada uma quantidade de movimentos quaisquer, né, qualquer, a gente consegue dividir por 3, né, essa quantidade de movimentos, né, e analisando, né, o resto que a gente obtém nessa divisão, dado se é par ou ímpar e etc., e com base nessas duas sequências, mesmo sem termos à disposição, né, ali o visual, como estão essas xícaras, né, ou às vezes são quantidades de movimentos muito grandes, a gente já consegue descobrir como que essas xícaras estarão todas posicionadas, né, a partir dessas quantidades aqui, desses movimentos iniciais. Então, é um problema que cabe super bem para estudantes de nível A e que com certeza tem suas versões ali mais sofisticadas para outras faixas etárias e vale super a pena problemas como esses aparecerem para outros níveis, tá bom? A gente tem agora um problema da OBMEP Mirim 2, né, da OBMEP para o nível A, de 2022, né, como nosso problema 6. 3 cartas de um baralho possuem figuras nas suas duas faces. As figuras não se repetem dentre as cartas. Essas cartas foram colocadas numa mesa de 3 maneiras diferentes. Qual o outro lado da carta com o sol
né? Então, a gente tem aqui mais à direita a representação dessas cartas de 3 maneiras diferentes. Então, temos uma representação de todas elas da primeira maneira, uma representação de todas elas na segunda maneira e uma representação de todas elas na terceira maneira, tá certo? Bom, pessoal, quando a gente observa, né, todas essas figuras, a gente percebe que temos um sol, um foguete, uma lua, foguete de novo, uma estrela, né, um planeta e um astronauta, né, e a lua de novo. Então temos aqui 6 figuras diferentes, né? O sol e o foguete 2, lua 3, estrela 4, planeta 5, astronauta 6. Temos 6 figuras diferentes. E 3 cartas, né? Cada carta tem 2 lados, né? Então a gente tem ali 6 faces, né, disponíveis. Como a gente tem 6 faces e 6 figuras, né, a gente tem uma figura por face. É isso que garante, né? É isso que está garantido por essa frase aqui do enunciado, né? As figuras não se repetem dentre as cartas, tá certo? E também que as figuras que as cartas possuem figuras nas suas 2 faces, né? Então isso daí é bastante importante. E aí o problema pergunta, né? Qual o outro lado da carta com o Sol? Temos 5 alternativas, né? O foguete na A, estrela na B, astronauta na C, lua na D e planeta Terra na E. Veja que são todas as outras figuras, né, das faces da carta que não são o Sol, né? Obviamente, porque uma vez que essas figuras não se repetem, né, e se eu tenho já o Sol em uma dessas faces de alguma dessas cartas, é impossível que ele apareça novamente e tenha ele mesmo, né, como uma figura da face oposta. Então, isso daí não acontece. Então, a gente tem todas essas maneiras como essas cartas são posicionadas e o estudante precisa descobrir, né, a partir dessas maneiras, qual carta está do outro lado da carta com o Sol. Aí a gente tem ali a primeira maneira, né, que nela a gente tem o Sol, o foguete, a Lua. Segunda maneira, o foguete, a estrela, a Terra. Na terceira maneira, a Terra, o astronauta e a Lua. Então tem várias posições ali que as cartas foram posicionadas, né, que as cartas foram colocadas na mesa. Veja, né, que a gente tem algumas coisas como o foguete aparecendo na primeira maneira aqui nessa segunda posição e na segunda maneira na primeira posição, nos leva e leva os estudantes também a concluírem que essas cartas não precisam ser colocadas sempre na mesma posição, né? Elas não precisam, senão o foguete não estaria aqui na primeira maneira e aqui na segunda maneira. Outra coisa, né? Essas cartas, além de não precisarem ter a mesma posição em cada uma das maneiras, não precisam ser colocadas sempre com a mesma face voltada para cima, né? Senão, nessa terceira maneira, o foguete também teria que estar aparecendo em algum lugar. E ele não está, né? Então, isso daí já leva a gente a perceber que, né, pensando no foguete ainda, ou o planeta Terra, ou o astronauta, ou a Lua tem que estar do outro lado da carta com o foguete, né? Porque a carta do foguete aparece em algum momento nessa terceira maneira. Ela está ali, mesmo que a face voltada para cima não seja do foguete. Então, esse tipo de observação, né, esse tipo de leitura do problema, leva o estudante naturalmente a ter algumas desconfianças ali muito boas, né, desconfianças no bom sentido, porque guiam ali, guiam esse estudante à solução do problema. Mas e aí, né? Qual dessas cartas está de fato oposta ao foguete? Será que é a Terra? Será que é o astronauta? Será que é a Lua? Bom, a gente pode usar as outras maneiras, né, para a gente chegar à resposta, né, pelo menos dessa parte. Veja, na segunda maneira, eu tenho que aparecem o foguete, a estrela e a Terra. Bom, a Terra aparece junto com
o foguete, né? Então ela não pode estar na face oposta ao foguete. Então essa daqui não é a carta com foguete. Já na primeira maneira, a gente tem que a Lua também aparece, né, com o foguete. Então ela não pode estar na face oposta ao foguete. Então aqui não temos o foguete. Consequentemente, a carta que tem o foguete é a do astronauta. É a mesma carta do foguete. Então a gente consegue anotar aqui que foguete e astronauta estão na mesma carta. E veja que foguete e astronauta aparecem inclusive nas alternativas A e C. Então, com certeza, não são as cartas opostas ao Sol. Outra maneira da gente perceber isso, né, sem que a gente precise analisar carta por carta, é olhando para as alternativas, para as disposições como um todo. Veja, o foguete, né, ainda persistindo no foguete, né, coitado. A gente tem que, na primeira maneira, o foguete não está oposto ao Sol nem à Lua. Na segunda maneira, o foguete não está oposto nem à estrela, nem à Terra. A gente tem seis figuras diferentes, porque para 3 cartas a gente tem 6 faces, né? Uma figura por face, então 6 figuras. O foguete já conta como uma. As outras que a gente eliminou são 4, né? Totalizando 5 figuras até o momento. Falta somente uma, né? Resta somente uma. Se o foguete não está oposto ao Sol, nem à Lua, nem à estrela, nem à Terra, falta a figura que sobrou, com exceção dele mesmo, que é o astronauta. E dessa maneira a gente consegue observar quais são as figuras que estão opostas a todas as outras, né, nas cartas. Então a gente agora, né, olhando para figuras que aparecem mais de uma vez, né? Por exemplo, a Lua. A Lua não está oposta ao foguete, nem ao Sol. E na terceira maneira, a gente vê que nem ao astronauta e nem à Terra. Bom, ela é a quinta figura, né? Considerando as outras que ela não é oposta. Resta para a sexta figura a estrela. Então temos aqui Lua e estrela. Veja, gente, a gente já conseguiu verificar 4, né? 4 dessas figuras. Resta agora o Sol, que é aquela que a gente está querendo descobrir. Né? E a gente tem aqui quem, né? Se o foguete não está oposto ao astronauta, quer dizer, se o foguete está oposto ao astronauta, a Lua está oposta à estrela, sobra para o Sol estar oposto ao planeta Terra, né? Então vamos colocar aqui planeta. E veja que de fato é isso mesmo, porque se a gente tentasse descobrir quem está oposto ao planeta com base nesse diagrama aqui da direita, pela segunda maneira a gente vê que não é a estrela nem o foguete. Pela terceira maneira, perdão, a gente vê que não é o astronauta nem a Lua. Resta, portanto, o Sol. Tá certo, pessoal? Então resta aqui a figura do Sol, por isso o Sol está oposto à Terra. Alternativa aí. Vamos agora ao último problema da nossa aula. Esse é mais uma vez um problema do desafio Bebras Brasil, tá certo, pessoal? Então, as abelhas devem ser colocadas nos casulos da colmeia representada ao lado. Então, a gente tem aqui que essa representação se trata de uma colmeia cheia de casulos, né? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casulos. Cada um desses casulos é um hexágono, né? E é interessante que se a gente procura ali fotos de colmeias mesmo, a gente vê que esses espacinhos da colmeia, essas casinhas, esses casulos são de formato hexagonal. É muito interessante. E não à toa, viu, tem esses formatos hexagonais. Então, tem vários lugares, né, em que a gente encontra textos que falam da relação das
das abelhas com a matemática, e muito propositalmente esses casulos têm esse formato, é bem interessante. Bom, abaixo de cada abelha é mostrada uma regra. Cada abelha deve ser colocada no casulo destacado da colmeia. Então, a gente tem aqui uma metalinguagem, inclusive. A palavra destacado está destacada em vermelho. Então, a gente tem essa primeira abelha que pode ser colocada, né, no casulo representado aqui, né, de acordo com a regra. Então, veja, a gente tem 3 casulinhos da colmeia. Um deles está destacado, né, destaca-se a posição que a abelha pode assumir, pensando neste casulo. Esta segunda abelha pode ser colocada no casulo destacado, a terceira no destacado, e assim por diante. Qual das seguintes alternativas mostra as abelhas nos casulos da colmeia de acordo com a regra? Então, característica dos problemas do desafio Bibras Brasil, as 4 alternativas, né? E cada uma mostra a colmeia completamente preenchida, mas não necessariamente de acordo com a regra, né? Tem apenas uma dessas alternativas que obedece à regra ali do problema. É interessante a gente pensar, pessoal, a maneira como essa regra é dada, né? Por quê? Nessa regra, a gente tem parte da colmeia, né? A gente tem alguns casulos somente. Né? A gente representou parte daquilo. E aí, para o estudante, né, preciso muito raciocínio lógico que esse que é o desafio do problema. Entender, né, o que está sendo representado, que parte da colmeia está sendo representada. Por exemplo, para essa abelha aqui, né, que deve ser posicionada no casulo destacado. Poxa, que posição da colmeia está sendo representada aqui? Que casulos são esses da colmeia que estão sendo representados aqui? Então, a gente deve fazer uma transposição, né, entre este pedacinho aqui da colmeia, né, a gente deve pensar onde pode ser posicionado aqui nesta colmeia esses 3 casulos, né? Então, tem um aspecto, tem um caráter muito visual, bastante geométrico, né? Porque a gente transpõe este pedacinho que é dado da colmeia à própria colmeia. Então, é muito interessante o que esse problema traz, né? E a gente precisa fazer isso daí com todas as abelhas, né? Com todas essas 7 abelhas ali, de acordo com todas as regras, tá bom? Então, pessoal, né? A gente tem a seguinte regra, agora um pouquinho ampliada para a gente, né? De que maneira a gente pode proceder? Eu sugeri que a gente numerasse todas essas abelhas de 1 a 7, tá certo? E ali a gente tem a regra um pouquinho mais destacada, né? Veja que aqui eu coloquei parte dessa colmeia, porque, né, vai ajudar a gente a associar essas posições aos casulos da colmeia. Para a abelha 1, onde que a gente consegue encontrar, né, esse aspecto aqui, esse formatinho, essa configuração? Veja, se eu escolho esse primeiro casulo aqui, eu não consigo fazer isso. Se eu escolho esse segundo casulo, eu percebo que esse formato aqui em V já aparece nesse outro nível, né? Então, por exemplo, esses 3 casulos aqui poderiam, né, ser esses daqui. Mas eles não são únicos, porque estes outros 3 casulos aqui também poderiam ser esses 3 casulos. E isso me permite concluir que, se eu tenho essas 2 posições possíveis, o meu hexágono cinza, o meu casulo cinza poderia ou ser este, ou ser este. Isso leva o estudante a concluir que a abelha 1 pode assumir 2 posições diferentes da colmeia. Esse que é o grande truque desse problema, tá certo? Essa que é a grande chave, essa é a estratégia que está por trás do raciocínio lógico e da resolução desse problema. Mas será que isso acontece para outras abelhas também? Será que todas as outras abelhas podem, né, necessariamente assumir 2 posições do casulo? Vamos olhar para a abelha 2. Né?
Os casulos para ela têm esse aspecto diagonal, né? E são 3. Bom, vamos olhar para as diagonais dessa colmeia. Aqui a gente tem 2 casulos nessa diagonal. Aqui a gente tem 3, tal como lá, então aqui pode. Aqui a gente tem 2 mais uma vez. Então esses 3, na verdade, são os casulos que estão sendo representados, né, na regra para a abelha 2. Desses 3, o último deles, mais à direita embaixo, é aquele destacado. Então a abelha 2, da colmeia toda, pode assumir somente essa posição. Então, diferente da abelha 1, que poderia assumir 2, essa consegue assumir apenas uma posição. Então, parte desse problema é analisar quais são os possíveis casulos, né, para cada uma dessas abelhas, tá certo? E quando a gente faz isso, a gente chega na seguinte configuração. Esses são os possíveis casulos que cada uma das abelhas podem assumir. E veja que interessante, quando a gente olha para essa colmeia destacada, para essas colmeias destacadas nos possíveis casulos, a gente consegue enxergar, né, cada uma das partes aqui da colmeia que foram dadas na regra para cada uma das abelhas. Veja, para a abelha 1 a gente consegue enxergar aqui, como também a gente consegue enxergar aqui embaixo. Né? Para a abelha 2 a gente vê esse pedacinho da colmeia, para a abelha 3 a gente vê esse pedaço da colmeia, para a abelha 4 este pedaço, para a abelha 5 ou é este daqui, né? Ou é este aqui um pouquinho mais à direita. Para a abelha 6 já tem mais, né? Porque pode ser ou esses daqui de 3 com esse daqui destacado, ou este daqui de 3 com este destacado, ou mesmo este daqui de 3, né? Com esse destacado, e assim por diante, o mesmo para a abelha 7. Então aqui a gente consegue destacar quais são os possíveis casulos para cada uma das abelhas. E agora, né? Como que a gente pode fazer o posicionamento dessas abelhas? Bom, tem algumas delas que podem ocupar vários casulos, como a 6 e a 7 que podem ocupar 3, ou a 1 e a 5 que podem ocupar 2, mas a gente tem as abelhas 2, 3 e 4 que podem ocupar somente um dos casulos da colmeia, né? Então, a 2 pode ocupar somente este, então aqui a gente teria a abelha 2. A 3 pode ocupar somente este de baixo, então a gente teria aqui a abelha 3. E a abelha 4 pode ocupar somente este casulo da colmeia. Então, no primeiro momento, a gente tem a colmeia preenchida da seguinte forma, né, com as respectivas abelhas. 2, 3 e 4. E agora, né, vamos continuar pensando. A abelha 1 podia ocupar 2 casulos da colmeia, o central e o mais inferior. O mais inferior já foi ocupado pela abelha 3, né? Então, a abelha 1, para a abelha 1 resta somente o casulo central, número 1. A abelha 5 era outra que podia ocupar 2 casulos da colmeia, mas um dos casulos, o inferior, foi também ocupado pela abelha 3. Então, resta para a abelha 5 o seguinte casulo. Tá certo? Num segundo momento, a colmeia fica preenchida da seguinte forma. E agora, né? Restam as abelhas 6 e 7. Vamos analisar quais das posições da colmeia, né, elas poderiam ocupar e quais restam para elas agora. Vejam, a abelha 6 podia ocupar o casulo central, não pode mais, uma vez que ele foi ocupado pela abelha 1, a gente viu agora. Poderia ocupar esse casulo inferior esquerdo, né? Mas ele não pode mais, porque ele foi ocupado pela abelha 5. Este casulo aqui, que foi ocupado pela abelha 5. E ele pode ainda, né? Essa abelha pode ocupar o casulo superior esquerdo, né? Então, este daqui é a que resta para a abelha 6, né? E é aquela em que ela vai ser posicionada de fato. Para a abelha 7, né, resta somente um casulo, mas a gente ainda poderia observar, né, o que a gente tem. Por quê? O casulo central não dá mais, foi ocupado pela abelha 1.
O casulo superior esquerdo acabou de ser ocupado pela abelha 6, que não tinha mais nenhum à disposição. Então, necessariamente, teria que ser colocada na 6, né? É o que sobrou. A abelha 7 ainda pode ser colocada no casulo superior da colmeia, como vai acontecer. Então, para cá, tem a abelha 7. Portanto, a colmeia fica completamente preenchida da seguinte forma, que corresponde a uma das alternativas do problema. Se eu não me engano, a alternativa D. Então, esse problema é bastante interessante, pessoal, porque ele mobiliza muito o raciocínio lógico e as estratégias de soluções de problemas desse estudante, né? E quando olha, né, se pergunta, por onde vou começar? É muito natural, né, até a gente olhando para essa disposição da colmeia, né, nas regras, os possíveis casulos, a gente fica ali na dúvida. Então a gente se vale de aparatos geométricos, né, essas transposições e superposições, né, colocando por cima da colmeia, né, esses pedaços da própria colmeia, né, de alguns casulos, que cada abelha pode ocupar, considerando ainda o quadrado cinza destacado. Então, é um problema bastante interessante para esses estudantes. Tá certo, pessoal? Bom, gente, a gente vai chegando ao final da nossa última aula. Quero agradecer muito a todos que me assistiram até aqui, todos que acompanharam. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado e muito cada uma das nossas aulas do nosso curso. Antes de encerrar, quero deixar para vocês algumas referências de sites, né, onde vocês podem encontrar problemas parecidos, principalmente de Olimpíadas Internacionais e competições internacionais, e que foram usados aqui ao longo das nossas aulas. O primeiro site é o site do concurso Canguru de Matemática Brasil, tá? É um site que traz muitas informações sobre o concurso e onde vocês também podem encontrar alguns dos problemas. Tenho certeza de que vocês vão adorar. O segundo site é o site do Bebras Brasil, né, onde vocês têm alguns exemplos de problemas também, que vão para a área do raciocínio lógico, das estratégias de solução de problemas. Tem muito conteúdo bacana e vale a pena vocês conferirem. E é claro, o site da OBMEP, onde vocês encontram vários problemas, né, as provas anteriores da OBMEP Mirim 1, Mirim 2, né, que se trata do nível A. Então tem muita coisa legal, soluções, vale a pena vocês conferirem. E nesses sites, né, vocês podem encontrar todos ou quase a maioria dos problemas que foram usados aqui nas nossas aulas. Tá certo, pessoal? Tem bastante coisa para essa faixa etária. Sei que no Canguru e no Bebras tem conteúdos desde o terceiro ano do Fundamental 1 até o terceiro do médio. E no site da UBMEP tem conteúdos desde o segundo ano do Fundamental 1 até a terceira série do médio. Então, dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza de que vocês não vão se arrepender e encontrar muita coisa bacana. Bom, encerro aqui, pessoal. Agradeço mais uma vez a participação de todos, a todos aqueles que me assistiram e a gente se vê. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.